Olá, sou o professor Geraldo Ribeiro. Vamos iniciar nossas atividades. Aula 16. Perspectiva isométrica. Desenhando peças no plano. Exemplo 1. Vejamos a seguir. Perspectiva isométrica. O que vem a ser a perspectiva isométrica? Já abordamos um pouco sobre perspectiva isométrica quando estudamos anteriormente geometria descritiva. Vejamos o simulado. A perspectiva isométrica é aquela onde se representa, ou seja, onde se projeta uma peça em verdadeira grandeza sob 3 eixos no PPO. Falamos muito do PPO quando analisamos geometria descritiva. PPO significa plano de projeção ortogonal, certo? Então a perspectiva isométrica, vamos projetar peças sobre o plano de projeção ortogonal em harmonia com suas arestas paralelas entre si. Vejamos o simulado. Observe. Primeiro vamos traçar um plano horizontal, um eixo vertical que é o eixo da altura. Vamos colocar 30 graus em cada lado desse eixo da altura. Vamos colocar 2 ângulos de 30 graus aí, com mais 2 eixos, ou seja, o eixo Y, que é o eixo chamado fugitivo, como o eixo da largura, que é o X, também não deixa de ser um eixo fugitivo. Então nós temos aí, para ver os 3 eixos, plano horizontal, o eixo da altura representado pela letra A, o eixo da largura representado pela letra X e o eixo da profundidade representado pela letra Y. E um cubo aí, aquele velho cubo analisado na aula anterior, projetado sobre os 3 eixos. Bom, tá aí o nosso primeiro exemplo em perspectiva isométrica. Da agora para frente vamos analisar a origem da perspectiva isométrica, como tudo começou até chegar esse simples projeto, essa simples maneira de se retratar e se desenvolver uma peça em perspectiva. Ok? Vamos lá. Perspectiva isométrica. Definição: NBR 8196. A rigor, perspectiva isométrica é aquela em que seus 3 pontos de fuga encontram-se no infinito, segundo os matemáticos. Dessa forma, as dimensões não sofrem deformações perspectivas e as arestas que são paralelas no objeto serão traçadas também paralelas no desenho, independentemente de sua inclinação. Os eixos que dão a direção da altura, largura e profundidade formarão 120 graus entre si, e todas as arestas da altura, largura e profundidade serão traçadas sobre eles. Suas peças serão representadas nos 3 eixos distintos, interligados entre os 3 ângulos de 120 graus. Ok? Perspectiva isométrica. Os eixos referenciais terão por convenções simbologias representativas: altura pela letra A, largura pela letra X e profundidade pela letra Y. Seus traçados podem ser para cima ou para baixo, levando em considerações que o eixo da altura, perpendicular ao plano horizontal, permitirá seus traçados tanto para cima como para baixo. Ok? Bom, o que é que ele quer dizer? Você pode projetar uma peça acima do plano horizontal ou abaixo do plano horizontal. Vamos ver o exemplo a seguir. Entenderemos melhor. Ok? Perspectiva isométrica. Bom, no exemplo anterior falamos sobre a projeção de um prisma acima do plano horizontal ou abaixo, levando em consideração que o eixo da altura pode ser para cima ou pode ser para baixo. Observe esse exemplo aí. O eixo da altura perpendicular ao plano horizontal, permitindo seu traçado tanto para cima como para baixo. NBR 8196.
Veja o simulado. Observe que o prisma de base quadrangular vai ser projetado sobre o plano horizontal, considerando a altura da letra, do exemplo da letra A, acima do plano horizontal. Enquanto que no exemplo B, o prisma está sendo projetado abaixo do plano horizontal. Ele está em um ângulo diferente, mas é o mesmo prisma. Ok? Vamos lá, vamos simplificar esses eixos aí para a coisa ficar mais fácil, certo? Vamos lá. Perspectiva isométrica. Observação. Simplificação dos eixos para facilitar os traçados dos projetos de peças ou sólidos a seguir com nossos estudos. Veja abaixo exemplos do antes para o mais simplificado. Bom, observe o exemplo A. Nós temos o plano horizontal, eixo da altura para cima e para baixo, o eixo da largura representado pela letra X e o eixo da profundidade pela letra Y. Vamos ver como tornar esses eixos mais simplificados, certo? Veja à direita aí. Eixos simplificados. O que é que nós vamos fazer? Vamos colocar sobre o plano horizontal só 3 eixos. A altura representada pela letra A, largura representada pela letra X e profundidade pela letra Y, certo? Vamos projetar daí para frente todas as nossas peças sobre esses 3 eixos, certo? Vamos lá. Perspectiva isométrica. Notificação. Observe, as letras referentes aos eixos são definidas por convenção no PPO, ou seja, no plano de projeção ortogonal, falado muito em geometria descritiva, onde o eixo da altura chamaremos de eixo A, o eixo da largura chamaremos de eixo X e o eixo da profundidade chamaremos de eixo Y, sempre entre 30 graus sob o plano horizontal, ok? Observe, sobre o plano horizontal vamos ter que fazer 3 eixos, o da altura, que é perpendicular, o da largura, 30 graus para o lado esquerdo, e o da profundidade, 30 graus do lado direito, certo? Vamos projetar várias peças sobre esses 3 eixos da agora para frente. Vamos lá. Perspectiva isométrica. Atividades. Como desenhar ou projetar um prisma de base quadrangular, dados suas medidas. Altura A igual a 3,5 cm, largura X igual a 1,5 cm e a profundidade Y igual a 5,5 cm, passo a passo. Vejamos. Bom, já conhecemos esses 3 eixos. O eixo da altura, representado pela letra A, o eixo da largura, representado pela letra X, e o eixo da profundidade, representado pela letra Y, sob o plano horizontal, certo? Bom, antes de desenvolver esse projeto, devemos sempre traçar um croquis, para ter uma ideia de como vai ser o nosso projeto, o nosso desenho, ok? Observe, os 3 eixos estão sob o plano horizontal. Como fazer? Passo a passo. O valor da altura colocaremos sobre o eixo da altura, o valor da largura sobre o eixo da largura e o valor da profundidade sobre o eixo da profundidade, certo? Vamos lá. A altura A igual a 3,5 cm. Colocaremos sobre o eixo da altura a partir do ponto 1. Observe. Achamos o ponto 2, certo? Bom, largura X igual a 1,5 cm. Colocaremos sobre o eixo da largura 1,5 cm a partir do ponto 1 também. Encontramos o ponto 3, certo? E o valor da profundidade, y igual a 5,5 cm, colocaremos sobre o eixo da profundidade, encontramos o ponto 4. Pronto, já colocamos 3 valores aí sobre os 3 eixos. Agora vamos traçar retas paralelas à altura 1, 2, nas extremidades dos vértices do nosso prisma. Observe, paralela à altura 1, 2 no ponto 3, paralela à altura 1, 2 no ponto 4. Agora vamos traçar a parte interna do prisma que precisamos, certo? Veja que eu tracei uma paralela saindo do ponto 3, paralela ao lado 1, 4, certo? Eu vou traçar uma outra parte do fundo, que é um outro lado 5, 4, que é paralelo ao lado 1, 3, certo? Aquele ponto 5 vai me dar origem a uma outra altura interna do nosso prisma, que nós enxergamos. Pronto. Até aí toda a parte concluída. Agora eu vou fazer a parte de cima.
Vamos traçar mais 4 paralelas para fechar. A primeira vai ser paralela ao lado 1, 3, coincidindo no ponto 2. Observe, achei o ponto 6. A segunda paralela da parte de cima vai ser paralela ao lado 1, 4. Observe, parando no ponto 2, achei o ponto 7. A terceira paralela, eu vou traçar paralela a esse lado aí, 2, 7, parando no ponto 6. Observe, achei o ponto 8. E para encerrar, eu vou traçar mais um lado aí, ligando o ponto 8 ao ponto 7. Esse lado vai ser paralelo aos lados 4, 5, 1, 3 e 2, 6. E os lados 1, 4 serão paralelos aos lados 3, 5, 2, 7 e 6, 8, ok? Observe que os lados todos são paralelos entre si, certo? Vejamos agora como fica essa figura em seu acabamento final. Vamos ver adiante. Conclusão do desenho anterior. Projeto de um prisma de base quadrangular, dados suas medidas. Vejamos agora o resultado final. Vou dar acabamento e vou projetar aí a conclusão. Observe aí. Está o nosso prisma de base quadrangular concluído. Claro que você imagina ali, você sabe que existe o eixo da altura, da largura e da profundidade, certo? Vamos projetar outras peças a seguir. Vejamos. Perspectiva isométrica. Atividades. Como desenhar ou projetar uma pirâmide de base quadrada, observe, quadrada, dados suas medidas. Altura A igual a 7,0 centímetro, largura x igual a 2,0 centímetros, passo a passo. Bom, a profundidade ele não colocou. Por que não colocou? É uma questão de raciocínio. Vamos lá. A altura 7,0 centímetros. Sobre o eixo da altura, 7,0 centímetros, achamos o ponto 2. A largura, 2,0 centímetros. Sobre o eixo da largura, x, colocamos 2,0 centímetros, achamos o ponto 3. Sobre o eixo da profundidade, ele não colocou, mas subentende-se que também é 2. Por quê? Porque a base é quadrada. Se a largura é 2 centímetros, a profundidade também será 2 centímetros. Então, colocaremos sobre o eixo da profundidade 2 centímetros e vamos encontrar o ponto 4, ok? Vamos ligar agora o ponto 3 ao ponto 2 e vamos ligar o ponto 4 ao ponto 2 também. Está aí nossa pirâmide de base quadrada. Vamos fazer a parte interna, lá atrás, ok? Paralelo às bases, e vamos ligar aquele ponto lá, que está coincidindo, que é o ponto 5 ao ponto 4. Está aí nossa pirâmide de base quadrada, sob o plano de projeção ortogonal, ok? Vejamos seu acabamento. Perspectiva isométrica. Bom, aqui está a conclusão do desenho feito anteriormente de uma pirâmide de base quadrada, dados suas medidas, resultado final. Pronto, a nossa pirâmide, vou dar o acabamento, certo? Está aí a conclusão. Sempre que você encontrar uma peça ou um objeto assim, imagine logo, existe o plano. Nesse plano, o eixo da altura, o eixo da largura e o eixo da profundidade, ok? Vamos lá, vamos ver um outro exemplo. Perspectiva isométrica. Atividades. Como desenhar ou projetar uma pirâmide de base quadrangular. Observe agora, quadrangular. Dados suas medidas. Altura A igual a 7,0 centímetros, largura x igual a 2,0 centímetros, e profundidade y igual a 3,5 centímetros, passo a passo. Bom, agora nós temos uma pirâmide de base quadrangular e não quadrada, certo? Então, sobre o eixo da altura, marcamos 7,0 centímetros e encontramos o ponto 2, certo? Sobre o eixo da largura x, marcaremos 2,0 centímetros e achamos o ponto número 3, ok? E sobre o eixo da profundidade, marcaremos 3,5 centímetros sobre o eixo y, ok? Pronto. Vou ligar o ponto 3 ao ponto 2 e vou ligar o ponto 4 ao ponto 2 também, certo? Está a nossa pirâmide de base quadrangular. Vou fazer a nossa parte interna, que é transparente. Toda parte transparente corresponde à parte interna
do sólido ou da peça. Observe, as partes todas paralelas entre si, certo? Vou complementar com outra parte. Observe, o lado 1, 4 é paralelo ao lado 3, 5 e o lado 1, 3 é paralelo ao lado 5, 4, certo? Ligo agora o ponto 5 ao ponto 2 e concluí aí a minha tarefa inicialmente. Bom, esses exemplos foram mais simples para tornar mais fácil o entendimento. Vamos dar o acabamento nessa pirâmide de base quadrangular. Vejamos a seguir. Perspectiva isométrica. Conclusão do desenho feito anterior. Observe, uma pirâmide de base quadrangular, dados suas medidas. Até nossa pirâmide pronta, vou dar o acabamento, certo? Pintar direitinho e está concluída aí. Imagine sempre que existem os três eixos, da altura, da largura e da profundidade, ok? Bom, ficamos por aqui no início de perspectiva isométrica. Posteriormente, seguiremos com outras peças, com mais detalhes e mais estudos a ser feito, ok? Vamos lá! Espero que tenha gostado de minha aula, conto com você na próxima e obrigado pela atenção. Até lá!